Vamos para Êxodo capítulo 21. Deus, ele confirma a autoridade dos pais. Isso está em Êxodo capítulo 21, verso 15 e verso 17. Êxodo capítulo 21, verso 15, fala o seguinte, ó. O que ferir ao seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. 17. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então, note, irmãos, que Deus, ele instituiu... Isso aqui, irmãos, é uma lei civil, ok? O governo teocrático do Antigo Testamento, ele exigia que os filhos respeitassem a autoridade dos pais, o tanto que se um filho fosse e agredisse o pai ou amaldiçoasse o pai ou a mãe, tá no verso 15 e no verso 17, ele seria morto, ele seria punido de morte. Note, irmãos, que os governantes civis aqui, eles estavam apoiando a autoridade do pai. Quando Moisés, ele escreve, Moisés inspirado por Deus e conduzido por Deus, ele escreve a lei de que os filhos que agredirem os pais ou amaldiçoarem os pais vão ser mortos, o governo civil ele está defendendo a autoridade dos pais. Isso, irmãos, é também visto em Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, verso 18 a 21. É interessante, irmãos, que hoje, o governo civil, hoje, ele mais atrapalha a autoridade dos pais do que ajuda, né? Hoje, o governo civil, os esforços, irmãos, né, de algumas militâncias, né, direitos humanos, né, alguns psicologia, né, princípios de psicologia secular, né, tem feito com que os governantes hoje tenham legislado leis para remover ou diminuir a autoridade dos pais. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Mas note que a Bíblia, a autoridade civil, ela apoia a autoridade dos pais. Olha o que diz Deuteronômio 21, verso 18 a 21. Preste bastante atenção, irmãos, nesse verso. Capítulo 21, 18 de Deuteronômio. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, olha só, irmãos, um filho obstinado, teimoso, rebelde, que não... Ele é rebelde, irmãos, ele não está submisso aos pais, ele não está obedecendo aos pais. Aí o texto continua, ele é obstinado e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe. Percebe, irmãos? Ele não está debaixo da autoridade, ele não quer submeter a autoridade dos pais. Ele não obedece à voz do pai nem à voz da mãe. E castigando eles, lhes não deram ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, aos governantes civis, e à porta do seu lugar, que era o lugar de juízo. Verso 20, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho, ele é rebelde e obstinado, ele não dá ouvido à nossa voz, ele é um comilão e beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Irmãos, os pais que tinham filhos rebeldes, obstinados, que eram filhos de Belial, eles deveriam levar esses filhos rebeldes que não obedecem à autoridade dos pais, que estão se rebelando, querendo subverter a autoridade dos pais, aos anciãos, aos magistrados, e a punição para a transgressão à autoridade dos pais era a morte por apedrejamento. Esse texto, irmãos, por mais que nós não cumpramos essa lei, irmãos, literal, porque nós não estamos mais no estado de teocracia, nós não estamos mais em uma igreja teocrática hoje, mas esse texto mostra, irmãos, que Deus ele não tolera a desobediência à autoridade. Deus ele não tolera, irmãos, a rebeldia à autoridade dos pais. Ele era comilão e beberrão. O tanto, irmãos, que Eli, que nós falamos ontem, quando ele viu que os seus filhos eram execráveis, filhos de Belial, que transgrediam
os regulamentos do santuário, ele se prostituiu no santuário, irmãos. Ele tinha filhos que eram obstinados e rebeldes, comilões e beberrões. Eli, irmãos, deveria denunciá-los. E eles deveriam morrer por apedrejamento. Por isso que Deus falou lá, Eli, tu está honrando mais teus filhos do que a mim. Os filhos de Eli não tinham a autoridade, né? Eles não respeitavam a autoridade de seu pai. Mas aqui mostra, irmãos, que o governo civil ele deve apoiar. Hoje, irmãos, nas legislações seculares, do governo civil secular, existem legislações que defendem o direito, entre aspas, o direito da criança, né? E muitos desses direitos da criança são, de certa forma, princípios que minam a autoridade dos pais, né? Hoje, irmãos, nós temos as legislações, né, seculares, o governo secular, minando a autoridade dos pais. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que ensinar a criança nos princípios da palavra de Deus. O Espírito de Profecia diz que as crianças elas deveriam ter instrução formal, instrução escolarizada, né, irmãos? Com 8 a 10 anos. Não sei se os irmãos conhecem essa declaração do Espírito de Profecia. Mas hoje, irmãos, o governo civil exige que os filhos, né, estejam, né, em um ambiente escolarizado com uma idade bem inferior, né? Então, percebe, irmãos, que hoje o governo civil, muitas das vezes, eles estão minando, né, a autoridade dos pais, né? Hoje, nós temos legislações que removem, de certa forma, o direito dos pais castigarem fisicamente os filhos. E isso também é uma forma do governo civil minar, remover ali a autoridade dos pais. Mas a Bíblia, ela confirma essa autoridade, ok? Os pais, eles têm direito de legislar sobre os filhos. Eles têm direito de estabelecer as normas. Eles têm direito de exigir que a criança se submeta obedecendo essas normas, castigando a desobediência, recompensando, né, a justiça. E os pais, eles têm a autoridade de conduzir esses filhos.